E em estúdio, para analisar os destaques do dia, está como sempre às quintas-feiras Duarte Caldas. Duarte, muito bom dia. Começando naturalmente por estes cenários traçados pelos principais e pelos maiores bancos do mundo em relação à possível saída, as consequências de uma saída da Grécia do euro. Temos aqui alguns pontos em comum: contração do PIB das economias do euro-dólar na casa de 1,10, 1,15, uma redução acentuada das bundes alemãs para a casa de 1%, no caso das bundes a 10 anos. Parece que vai ser, se, naturalmente, e importa marcar se a Grécia optar por sair da zona euro, parece que vai ser este o cenário que vamos encontrar. Bom, eu antes de ir aí, antes do cenário da Grécia sair, se calhar valia a pena pormos em cima da mesa as várias possibilidades que existem relativamente ao futuro da Europa. E especialmente tendo em conta as disparidades que existem em termos de crescimento. Por exemplo, ainda hoje soube que a taxa de desemprego na Alemanha está em mínimos de 20 Ficou anos. praticamente inalterada. Portanto, a Alemanha está numa condição, está-se a financiar a 1 e poucos %, quando Portugal, por exemplo, a 10 anos e Portugal a 3 meses paga mais do triplo. E, portanto, os vários cenários que estão em cima da mesa, do meu ponto de vista, são mais ou menos estes, são 4. Um primeiro cenário, que é um cenário como, por exemplo, que é o que se pode chamar casamento à italiana, talvez, em que há transferências fiscais das zonas mais pobres ou das zonas mais ricas para as zonas mais pobres. Como, por exemplo, Portugal tem a Madeira e tem que transferir dinheiro para a Madeira, como, por exemplo, a Itália, em que o Norte financia o Sul, através de transferências fiscais. Portanto, a zona mais rica financia a zona mais pobre, basicamente dá-lhes dinheiro, portanto, isto é um cenário que é possível, em que, naturalmente, não estamos a falar de caridade, mas estamos basicamente a perceber, ou os países mais ricos percebem, que têm muitas vantagens em ter países mais pobres também dentro do euro, e, portanto, a criação do mercado único traz-lhes estas vantagens. E, portanto, compensa-lhes, ainda assim, financiar os países mais pobres. Depois, um segundo cenário, que é o cenário ideal e ótimo. Portanto, estamos a falar de uma federalização completa da zona euro, em que essa federalização passará por eurobonds, mutualização de dívida, enfim, uma espécie de Estados Unidos da Europa, não é? Em que há emissão de dívida conjunta, enfim, e tal. Depois, um terceiro cenário em que as coisas continuam exatamente na mesma, que é possível. Em que não se faz absolutamente nada. Portanto, não se toma nenhuma medida drástica de eurobonds ou qualquer coisa do género, e, portanto, nada que seja absolutamente deal breaker, que seja revolucionário para a Europa, mas em que as medidas de austeridade que estão a ser tomadas, a consolidação orçamental que está a ser feita, começam a surtir efeito. E isto é um cenário que não é assim tão impossível de acontecer. Porque se nós, o tempo que nós conseguimos comprar com o suporte à dívida pública espanhola e italiana, por exemplo, agora com a entrada em funcionamento em julho do ESM, a consolidação orçamental que está a ser feita, obviamente com grandes custos sociais, taxa de desemprego muito alta, etc., e as reformas que estão a ser feitas, em última análise, surtem efeito e, portanto, a Europa continua assim durante mais um ano ou dois e depois então evolui, ou terá que evoluir necessariamente para uma maior integração, por assim dizer. E depois um quarto cenário, enfim, que passa que é um cenário de separação, um cenário de divórcio, um cenário que passa pela saída da Grécia. Passa pela saída da Grécia ou passa pela saída de mais países do euro. E, portanto, neste cenário, que já é agora, o pior, Duarte, desculpa que era o que tu estavas a referir... Destes 4, e antes de me responderes a essa pergunta, qual é que te parece, e já que estamos aqui a traçar cenários, que poderá ser o mais provável desses 4 cenários, em relação, e quando estamos a falar do futuro da Europa? O cenário que me parece mais provável, tendo em conta a predisposição da Alemanha, de países mais ricos da Alemanha, da Holanda, etc., no sentido de terem muita dificuldade em aceitar mutualização de dívida neste momento,
Todas as declarações vão nesse sentido. Aumentar a integração dentro da zona euro, nomeadamente, sei lá, sistemas de garantias de depósitos, apoio universal à banca, por assim dizer. Enfim, tudo isso, eu acho que o cenário mais provável é o cenário em que se mantém tudo na mesma. Ou seja, o terceiro cenário. O terceiro cenário, em que, última análise, nós vamos colher os frutos, nós, enfim, Europa, com muitos custos sociais. Mas pode demorar algum tempo. Vai demorar 1, 2 anos, até que a situação comece a recuperar novamente, ou que a situação estabilize pelo menos, em que o ESM é utilizado para comprar dívida e suportar a dívida pública espanhola e italiana, que está neste momento muito pressionada, em que daqui a alguns largos meses muita dívida estará na posse dos fundos de resgate, dos mecanismos de resgate e de instituições oficiais europeias, mas em que os países conseguem proceder à consolidação orçamental e depois então poderemos ter condições para enverdar por umas eurobonds, por sistemas de garantias de depósitos, enfim. Obviamente, tudo vai depender, porque isto não depende única e exclusivamente da zona euro, depende muito da Grécia, não é? E, portanto, nós poderemos facilmente ser obrigados a considerar o quarto cenário, que é um cenário em que a Grécia sai e em que não está nas nossas mãos. E nesse cenário parece que, e voltando à pergunta que tinha feito, parece que vamos ter, por exemplo, um euro-dólar na casa de 1,10, 1,15, vamos ter uma contração na zona euro, as empresas europeias também a serem penalizadas e todo este cenário, não sei se pode dizer catastrófico, mas um cenário negativo, pelo menos. Sim, a Grécia sair é um cenário sempre negativo. Em qualquer dos casos, compensa sempre manter a Grécia na zona euro. Porque, primeiro, não se abre um precedente, não vamos ter contágio, não vamos ter, enfim, ou não vamos ter que assistir ao Banco Central Europeu, instituições europeias, a tomarem medidas completamente drásticas, reduções de taxas de juros, etc., mais LTROs, injeção de liquidez no mercado, enfim, em última análise, podemos ser obrigados a assistir a um sistema de garantia de depósitos a nível europeu, porque o contágio de facto vai ser muito forte, e eu acho que o contágio vai ser sempre muito forte, com implicações diretas na valorização dos ativos, nomeadamente nos earnings, que as ações facilmente caem entre 10% e 20%, e depois a nível da moeda única, em que facilmente o euro-dólar vem para baixo de 1,20, e depois a partir daí tudo depende da gravidade da situação. Depois a partir daí, vamos ver, depois o que é que acontece? Essencialmente, eu acho que duas coisas. A Grécia sai e o contágio é muito grande, mas ainda assim não temos uma resposta, eu diria, adequada à gravidade da situação. E, portanto, teria que ser sempre radical. Isso é o pior cenário. Um cenário em que a Grécia sai, o contágio é grande, mas temos uma resposta à altura. Em que a resposta à altura passaria por isto que eu acabei de dizer, reduções de taxas de juros. Uma série de medidas em conjunto tudo que isso, pudessem conter no imediato todas aquelas reações a que temos assistido e já assistimos. O problema disto é que estamos aqui numa linha muito ténue em que a Espanha pode precisar de um bailout adicional, a Espanha e a Itália, ou não precisar de um bailout adicional. E, portanto, um acontecimento tão arriscado como uma saída da Grécia, com a conjuntura em que vivemos atualmente, facilmente aproximaria muito a Espanha, ou garantiria que a Espanha iria necessitar de um bailout adicional. E falando de Espanha, ontem tivemos aqui uma notícia que acabou por causar alguma confusão. O Financial Times fez manchete com o facto do BCE supostamente, ou alegadamente, ter chumbado o plano que o executivo de Mariano Rajoy traçou para o banco, e depois a própria instituição veio desmentir, dizendo que não disse nada e que nem sequer foi consultada para esse plano. A verdade é que, e pegando naquilo que foi conhecido, que pelo menos o próprio foi ministro aquilo espanhol a que tive acesso, da Guindos disse que nem sequer tinha consultado o BCE. exatamente. Tendo por base essas notícias que foram chegando, parece que de alguma forma esta estratégia definida, pelo menos pelo Executivo, e pensada para o banco, que seria comprar dívida soberana e depois usar como colateral junto do BCE, pode criar algum mal-estar dentro do próprio BCE e até depois em relação a outros parceiros europeus. Enfim, se vai criar mal-estar, julgo que não. Eu tive a oportunidade de comentar isso, e aquilo que me parecia foi que teria feito todo o sentido
que o governo espanhol, ao anunciar um plano desta natureza, tivesse coordenado isso e tivesse sondado o Banco Central Europeu no sentido de saber a disponibilidade, para referir acerca da disponibilidade do banco em participar num plano destes. Porque é muito pior ter uma ideia, nem sequer discutir com o BCE e depois, afinal não pode ser, como foi o que se verificou, e depois andar aqui com desmentidos para trás e para a frente, do que se eles tivessem logo tido o discernimento de apresentar o plano. Apresentar o plano, saber, olha, meus senhores, o que é que acham disto? Podemos avançar com esta ideia? Vocês estão de acordo com isto? E o Banco Central Europeu diria que sim, avançar-se-ia com a ideia. Agora, da forma como as coisas foram feitas, enfim, as coisas foi muito à europeia. Ou seja, não há coordenação, não houve ligação, não houve comunicação entre as várias instituições. A ser verdade que ninguém perguntou a ninguém, não é? E, portanto, se uma coisa não foi perguntada, também não pode ser negada. Para todos os efeitos, a verdade é essa. Mas põe em causa esta máxima de que foi usada pela própria notícia, era a justificação usada pelo Financial Times, supostamente do BCE, de fontes do BCE, que era o facto de, ao usar como colateral essa dívida comprada, o BCE estaria a auxiliar financeiramente e de forma direta um Estado. Parece Sim. que põe em causa essa máxima. Claro, o problema é esse, não é? O problema é que isto não é liquidez que esteja a ser dada diretamente ao... Apesar de ser liquidez está a ser passada para o banco e de ser liquidez está a ser injetada para o banco. A verdade é que isto é dívida que é emitida pelo Estado espanhol, que depois é usada para comprar uma participação acionista no Bankia, que por sua vez seria usada para descontar, enfim, junto do BCE, em troca de dinheiro. É uma manobra disfarçada, naturalmente, de financiamento direto do Banco Central Europeu a um Estado, e isso não pode ser, enfim, não pode ser aceito, não é? Não faz parte do mandato do Banco Central Europeu. E, portanto, quando isto começou a ser veiculado, enfim, li-se em vários blogs da especialidade e vários comentários de especialistas, que efetivamente o Banco Central Europeu, com muita dificuldade, o mercado recuperou bastante e ficou muito animado com esta ideia, porque depois podia ser, é um modelo que podia ser usado para outros bancos também, não é? Mas toda a gente disse, quem percebe realmente o assunto disso, o Banco Central Europeu, com muita dificuldade, é que aceitaria uma coisa destas. Eu diria que a probabilidade era bastante diminuta e veio-se a verificar que de facto não estava disponível para o efeito. Em Espanha vamos ter, como diz o presidente do BBVA, vamos passar de 60 bancos para 10 instituições maiores e, segundo o responsável, com outra estaleca, outra estrutura. Sim, eu concordo. Ou vamos ter banquias maiores? Isso já é comumente, já é subejamente aceito pela maioria da opinião pública. A Espanha tem um sistema bancário muito fragmentado e isso dificulta, sinceramente, a coisa. E, portanto, a resolução dos problemas, porque são muitos bancos. Se tem que proceder a uma consolidação das instituições, sem dúvida. Se nós devemos pegar em 4 ou 5 instituições que estão más e fazer uma muito má, porque é isso que vai acontecer, e depois injetar dinheiro nessa instituição, como aconteceu com o Bankia, também não me parece, sinceramente, que seja a solução ideal. Que o que eu acho que devia acontecer em Espanha seria, e já também aqui falámos sobre isso. Exatamente, garantir os depósitos em alguns... Um modelo como a Suécia fez na crise dos bancos dos anos 90, na crise financeira dos anos 90, que era fazer uma análise aos bancos e às cajas, todas as instituições, perceber quais é que podem ser salvas, quais é que são, digamos... dispensáveis. Exatamente. Que podem ser salvas, que valem a pena e que são financeiramente estáveis, por assim dizer. Enfim, com certeza que precisarão de ajuda, mas pode não ser a um nível tão grave, por assim dizer, e outras que não. E haverá instituições, com certeza, que não vale a pena salvar. E, portanto, tem que ser feita esta análise. As que não podem ser salvas, garantir os depósitos, deixar cair algumas e depois proceder então a uma consolidação das instituições, e, tal como o presidente do BBVA diz e bem, que o número tem que ser reduzido muito substancialmente. Não sei se será para 10, mas, enfim, facilmente entre 10 e 15 ou 10 e 20 nós chegaremos a esse número. Chegando às nossas fronteiras, Duarte, a última questão que te faço é, e tendo por base o relatório da Comissão Europeia, mesmo com o trabalho que está a ser elogiado, o trabalho realizado por Portugal, faz sentido continuar a insistir nesta data, setembro de 2013, o regresso de Portugal de forma independente aos mercados?
nós não podemos... nós não podemos ter outro discurso por parte de instituições oficiais. Não podemos ter outro discurso por parte do governo português, não podemos ter outro discurso por parte das instituições europeias e não podemos ter outro discurso por parte do BCE. Quer dizer, aquilo que está planeado é isso. E, portanto, eu percebo perfeitamente que se mantenha esse cenário. Até ao fim. Até ao fim. Até ser por demais evidente que afinal não pode ser. Claro que de quem faz a análise da situação e percebe minimamente dos mercados de dívida e desta situação da crise de dívida pública soberana europeia, rapidamente perceberá que não faz sentido e Portugal não vai conseguir voltar aos mercados em 2013. Enfim, a não ser que aconteça um milagre, não é? Quer dizer, a probabilidade não é zero, mas é muito próxima. Enfim, e depois, naturalmente, as consequências disso são que Portugal necessitará de um pacote ou de um segundo plano de resgate ou de uma extensão do primeiro plano de resgate e depois voltará aos mercados mais tarde. Mesmo a Irlanda, tendo em conta o agudizar da situação, não sei se vai conseguir voltar aos mercados na data prevista. Duarte, muito obrigado pela tua análise. Duarte Caldas, analista da IG Markets.